coisas muito calóricas, né, por coisas mais saudáveis, que nem, por exemplo, em vez do amendoim, por exemplo, assim, cara, vai lá, tipo, uma fruta. Entendeu? Se a gente for ver, tipo, quantas calorias tem um amendoim, quantas calorias tem um melão, por exemplo, né? E assim, do ponto de vista de saciedade, é uma coisa que acaba sendo bastante parecida, né? Saciedade é. Então, você tentar substituir isso é uma coisa bem legal, cara. Tem gente que, assim, eu tenho alguns pacientes que usaram a semaglutida, tiveram uma resposta parcial que precisaram do Mounjaro. O Mounjaro é um negócio que ele tem 2 mecanismos de ação, né? Então, ele é um negócio um pouco mais porreta, assim, sabe? Mas eu acho que assim, num cenário inicial, por exemplo, quer perder um pouco, tal, tentar associar com atividade física, com mudança de estilo de vida, com melhora da questão alimentar, vai bem, sem falar que... Mais um Garanto Programa. Começando aqui mais um episódio, eu trouxe o melhor, eu vou falar pra vocês, é o melhor urologista de Curitiba. Não é porque é meu cunhado, mas é o melhor. Eu só fiquei cunhado dele porque ele é o melhor. Eu falei, cara, já que não dá pra casar com ele, vou casar com a irmã dele, pronto. Gustavo, seja bem-vindo. Obrigado, Marcelo. Bom que você tá aqui. Por que eu trouxe o Gustavo? Gente, saúde é um troço altamente... A gente tá vendo que as pessoas estão ficando literalmente sem saúde. E as pessoas não sabem onde procurar informação confiável, pessoas confiáveis. E mais do que isso, às vezes você vê uma pessoa confiável, mas que não sabe transmitir informação. E o Gustavo sabe. Gustavo, o que está acontecendo, cara? Porque eu tô vendo o seguinte, olha só. Porra, os homens... Porque você não atende só homem, né? Você atende mulher também. É isso, né? Urologia não é só homem? É ou não? Não é só homem, não. A gente vê mulheres também, né? O que você atende na mulher? Em primeiro lugar, eu queria agradecer a oportunidade, dizer que é um prazer enorme estar aqui com você. Para quem não sabe, o Marcelo é meu cunhado, ele é casado com a minha irmã. Então, é uma pessoa que eu tenho muito apreço, não só do ponto de vista familiar, mas é uma pessoa a qual a gente, volta e meia, a gente tem algumas conversas muito interessantes, umas conversas até meio que filosóficas, né? E todos vocês sabem o quanto que é bom a gente conversar com gente inteligente, né? Então, independente da ideologia, se é de direita, se é da esquerda, eu acho que se você tem uma pessoa que é inteligente para você conversar, é o ideal. E assim, provavelmente eu não seja o melhor urologista de Curitiba, né? Sim, ele está sendo simpático. Ele tem um conflito de interesse por ser meu parente, né? Mas eu queria agradecer a oportunidade e queria também desejar que esse teu novo projeto do podcast, que seja um projeto que tenha muito sucesso e que eu já vi o primeiro episódio com o Tadeu, né? Achei uma pessoa formidável e uma pessoa muito inteligente, uma pessoa que tem uma visão diferente, uma visão do todo. E isso só aumenta ainda mais a minha honra de vir aqui com você aqui no segundo episódio. Então é muito bom falar com você, de trocar ideia, é muito legal de a gente poder trazer essa questão da saúde masculina. O homem que ele, historicamente é um ser que se cuida muito menos que a mulher. Por que será que acontece isso? Então, Marcelo, eu acho que o que acontece é uma coisa que é meio cultural, né? Então o homem tem... É só no Brasil isso? É o quê? Ocidente? O que é? Eu acho que a nossa sociedade latina é uma sociedade onde o homem se cuida um pouco menos, né? Mas globalmente a expectativa de vida do homem ela é um pouco menor do que a expectativa de vida da mulher, né? No Brasil, o homem ele vive cerca de 7 anos a menos que as mulheres, né? Muito por conta, né, de problemas evitáveis, né? Então, problemas relacionados ao sistema cardiovascular, né? Até mesmo trauma, né? Então, o homem ele... Trauma, você fala acidente. Sim, as causas externas de morte. É porque se você fala trauma, às vezes o cara pensa, eu tô traumatizado, não é acidente, tá? Trauma psicológico um pouco menos, mas assim, a questão do trauma, as causas externas, né? Então o homem ele bebe mais, o homem ele fuma mais, ele se cuida menos. E se a gente for ter em vista que mais do que câncer, o que mais mata a população hoje em dia são as doenças cardiovasculares, né? São os infartos, são os AVCs, então as causas secundárias da aterosclerose. Então, o que é a aterosclerose? A aterosclerose é um processo que acontece a partir do envelhecimento, logicamente não é todo mundo, mas é um processo de entupimento das artérias. Então as artérias aos pouquinhos elas vão, na parte interna da artéria vai se acumulando placas de gordura e essas placas de gordura eles vai interrompendo o fluxo dos órgãos. E todos os órgãos do corpo eles precisam de sangue, precisam de oxigênio para funcionar. Passando menos sangue, vai passar menos oxigênio,
tendo uma menor perfusão, quando isso acaba se tornando um pouco mais crítico, faz uma trombose desse vaso e vai fazer uma isquemia, vai fazer uma necrose. Então, por exemplo, trombose significa... Trombose é entupimento completo. Então, por exemplo, aquela plaquinha, às vezes ela solta, né? E aí vai distalmente, na parte mais perto do órgão, entope o suprimento arterial, né? Para de sangue e o que acontece? Aí aquele órgão morre. Então, por exemplo, um entupimento numa carótida, por exemplo, né? Carótida é essa veia do pescoço aqui. Isso, essa do pescoço que vai fazer boa parte do suprimento do cérebro. Espalha de sangue para o cérebro morre e a pessoa tem um acidente vascular encefálico que vai ter consequências negativas, ou vai morrer, ou vai ficar extremamente sequelada. Né? E se entope uma artéria do coração, ela tem ela tem um infarto. Né? O coração para de bombear sangue do modo efetivo e a pessoa, então a principal bomba de sangue do corpo, né, que é o coração, acaba ficando comprometido e isso pode levar à morte. É quase como se fosse um carro rodando sem óleo aí. E a grande preocupação é que assim, os principais fatores de risco para essa aterosclerose são justamente a questão do sobrepeso, a questão do colesterol elevado, a questão do diabetes. Né? Isso que faz com que tenha esse processo de aterosclerose e que, em última análise, vai levar à doença cardiovascular. Então, disso tudo que você explicou, o que você trata disso aí? Nada? Eu trato, boa parte das vezes, a consequência disso aí. Assim, a disfunção erétil. Né? A disfunção erétil, a gente sabe que mais do que 50% dos homens acima de 55 anos, eles vão ter problemas com as suas ereções. Né? E a principal causa de disfunção erétil de padrão orgânico, aquela disfunção erétil que é originada por um problema físico, digamos assim, não psicológico, né? Não que o psicológico não faça parte da parte física também, mas a boa parte das vezes os problemas de disfunção erétil orgânica são originários da aterosclerose. Então é aquela pessoa que não tem um hábito de vida saudável, ela tem lá com o passar do tempo, ela vai ter o entupimento dessas artérias, em última análise, vai fazer com que o pênis não funcione direito. Então vai parar de ir sangue do modo efetivo pro pênis e isso vai levar a uma disfunção erétil. Então eu trato boa parte das vezes a consequência da aterosclerose. Então isso começa tipo 55? Às vezes um pouco 53 mais cedo. tribou ainda. Às vezes um pouco mais cedo. E tanto que são diversas as sociedades, especialidades, os cardiologistas, os urologistas, os endocrinologistas, que nós consideramos como a disfunção erétil como um fator de risco para a doença cardiovascular. Então, por exemplo, o homem que tem uma disfunção erétil hoje, ele é um homem que ele tem um risco maior de daqui a alguns anos estar tendo, aquilo que a gente falou agora há pouquinho, um acidente vascular encefálico, estar tendo um infarto agudo do miocárdio. Né? Se a gente levar em consideração que a artéria que irriga o pênis, Marcelo, que a artéria cavernosa tem mais ou menos 1 milímetro de diâmetro, uma artéria bem fininha. Então essa artéria ela vai sofrer temporalmente mais precocemente, né, do processo de aterosclerose do que uma artéria carótida, uma artéria coronária. São mais grossas. Então, assim, o processo de aterosclerose ele é um processo progressivo, né, ele é um processo, né, e que inicialmente comete artérias menores, como a artéria peniana, e depois vai cometer artérias maiores. Então, o homem com disfunção erétil, ele não vai morrer de disfunção erétil, a não ser que ele tenha uma mulher muito braba, né? Mas se ele tiver um acidente vascular encefálico, um infarto, isso pode levar à morte. Então, resumindo, os pacientes que me procuram no consultório com uma disfunção erétil de padrão orgânico, uma das coisas que obrigatoriamente a gente faz é referenciar esses pacientes para um colega cardiologista para fazer toda uma análise, né, de se já não tem alguma outra artéria que não está acometida. Porque esses acometimentos de outras artérias, inicialmente são acometimentos assintomáticos. Então a pessoa não sente nada, acha que está tudo bem. Mas quando chega naquele momento crítico da trombose, do entupimento da artéria, aí sim que vai trazer o sintoma. Boa parte das vezes, quando chega nesse sintoma mais crítico, já não tem mais muito tempo para agir. Então, se a gente conseguir fazer um diagnóstico mais precoce dessa situação, com certeza a gente vai estar acrescentando qualidade de vida da pessoa, porque ela não vai ter um AVC, um infarto, e a gente vai estar prevenindo complicações graves, muitas vezes letais. Né? Amor, vê se você fecha a porta para a Teté não ficar loqueando aí. Fecha a janela dela, não sai para latir. Se vocês estão ouvindo uns barulhos estranhos, não ligue. Como eu falei, nós estamos gravando em casa, então em casa tem barulho, né? Então quer dizer que o cidadão que pode ter uma impotência, ele é um candidato sério a ter um outro problema maior, tipo um AVC, essas coisas. Sim. Nós temos dois conceitos hoje em dia muito interessantes, Marcelo, porque assim, o que eu faço? Né? Dentro da urologia, eu faço mais a parte de disfunção sexual e a parte de infertilidade masculina. É o que eu acabei me especializando um pouco mais dentro da urologia. E nós temos dois conceitos muito interessantes, que uma função sexual normal
e uma fertilidade, digamos assim, o camarada que é fértil, isso são marcadores de saúde. Né? O que a fertilidade tem a ver com isso? Me explique. Então, a infertilidade, boa parte das vezes, pode ser um marcador de doença. Então, os homens que têm infertilidade, eles têm maior probabilidade de ter doenças. Né? Por exemplo, assim, às vezes por conta de fatores de risco, né? O próprio alcoolismo, o próprio consumo de drogas, o tabagismo, eles são fatores de risco para infertilidade. Né? Os homens com infertilidade, eles têm maior incidência de câncer. Né? Eles têm mais câncer de testículo, eles têm mais câncer de rim, eles têm mais câncer de próstata. Isso dá para prevenir? No caso, o cara é infértil. A pessoa que, por exemplo, não produz... Tem isso que não produz Tem, que não produz nada de espermatozoide. Essa pessoa tem ela tem mais risco de alguma... Tem. Tanto que não é raro e faz parte do nosso papel como urologista na investigação de infertilidade e atrás dessas doenças mais frequentes. Então não é raro quando nós estamos investigando infertilidade que a gente encontra lá um paciente com um tumor de testículo, que é o principal tumor urológico do homem jovem, o tumor de testículo, né? E outros problemas, assim. Teve uma vez que eu estava investigando o problema da infertilidade e achei um tumor adrenal no paciente. O que é isso? A adrenal é uma glândulazinha que tem em cima do rim que produz alguns hormônios especiais, que nem o cortisol, né? A própria adrenalina, então os minerais corticoides, os glicocorticoides, né? Então faz parte dessa infertilidade, da investigação da infertilidade, esse tipo de situação. E problemas genéticos também. Então, existem situações genéticas, né? Então, por exemplo, existe uma síndrome chamada síndrome de Klinefelter, onde o homem ele tem um cromossomo X a mais, e isso faz com que boa parte desses homens sejam inférteis também. Né? Então, faz parte da investigação da infertilidade você tentar achar essas possíveis alterações. Né? E más qualidades de vida acabam fazendo com que o homem fique um pouco mais propenso à infertilidade. Tanto que, quando a gente está diante da infertilidade, existem alterações identificáveis, o que a gente acaba orientando também é uma melhora de condição de hábito de vida. Às vezes a pessoa perder peso, se alimentar melhor, a pessoa eventualmente um diabetes, controlar melhor o diabetes. São coisas que podem ajudar na melhoria da fertilidade também, que a gente frequentemente acaba incentivando. O grande problema é que, boa parte das vezes, quando esses casais estão diante da infertilidade, às vezes eles não têm muito tempo para tratamento. Sim. Porque acontece hoje em dia, os casais, eles... mais tarde, né? Eles, até por conta, né, das carreiras, né? Então, vai se formar, depois vai fazer um mestrado, um doutorado, quer engajar na carreira, para depois pensar em ter filho. Né? Só que o relógio biológico, ele não para. Né? Especialmente o relógio biológico da mulher. E ele não espera. Então, quando chega lá, não, agora está na hora de ter filho. Já está lá nos seus 35, 40 anos. E às vezes a gente não tem todo esse tempo para fazer esses fatores modificáveis. Né? Agora, eu percebi uma coisa, e eu queria que você me falasse sobre isso, se isso é, digamos, numericamente expressivo. Eu percebi que os homens, quando tem um casal que não consegue ter filho e tal, em geral a culpa vai para a mulher de cara. Será que não é uma coisa meio cultural o homem achar que o problema não é ele? A nossa sociedade, né, a nossa cultura está muito enraizada, né, na potência e na infalibilidade do homem. Nunca a culpa é do homem. Né? Aproveitando essa tua pergunta, que foi uma pergunta muito feliz e muito propícia, cerca de 50% dos casos, o homem ele é ou o causador, né, ou então existe um fator masculino associado. Tanto que sempre quando o casal está diante da infertilidade, então está tentando ter filho, está tendo relacionamento, um relacionamento, 2 relacionamentos na semana, passou lá 6 meses, 1 ano e não engravidou. Então, além da investigação do fator feminino, o fator masculino ele precisa ser investigado também. Por quê? Porque 50% das vezes existe uma causa masculina, boa parte das vezes uma causa masculina que pode ser corrigível, que pode ser tratável, o que vai fazer com que esse casal consiga, boa parte das vezes, engravidar naturalmente em casa, né? E não precisar ser referenciado para uma clínica de reprodução. Ó, pessoal, metade dos homens, entendo. E por que eu fiz essa pergunta? Porque eu conheci 2 pessoas com uma situação similar. E nas 2 pessoas, nos 2 casos, perceba, eu conheci 2. Nos 2 casos, o problema era o homem, 100% das vezes. Então, porra, vamos parar de ser machista e ache que eventualmente o problema pode ser você. Porque eu lembro que você estava falando comigo, que às vezes a gente pensa, né, aí me corrija se eu estiver errado, porque assim, claro, na medida que você vai envelhecendo, não é tão fácil você e a mulher, tá, o homem e a mulher, não é tão fácil engravidar.
é bem mais fácil engravidar quando jovens? E eu já vou estabelecer um raciocínio. Por exemplo, me explique como é que funciona isso. Por exemplo, jovens, meninas de 20 anos, jovens de 20 anos, engravidam com muito mais facilidade. Sem dúvida. Né? Mas quanto é essa maior facilidade? A gente não tem o número exato. Né? A gente sabe que o potencial máximo de fertilidade do homem acontece por volta dos 24 anos de idade. Né? Então, é onde teve um desenvolvimento puberal completo. Né? E aí o potencial máximo de fertilidade do homem é em torno de 24 anos. Talvez o potencial fértil da mulher seja um pouco mais cedo do que isso. Tá? E tanto que quando a gente está investigando a infertilidade, eu sempre brinco aqui, a segunda pergunta que eu faço quando esse casal está na minha frente, eu pergunto qual que é a idade da mulher. Por quê? Porque se a gente tem uma mulher que já está lá 35, 38, 40 anos de idade, essa investigação, esse tratamento tem que ser um tratamento muito mais célere, muito mais rápido do que se tiver uma parceira com 20 anos, 22 anos, 24 anos. Você falou que é a segunda pergunta, qual que é a primeira? A primeira pergunta, tudo bem com vocês? O que vocês estão fazendo aqui? Qual que é o motivo da consulta? Né? Boa, Eles falam, infertilidade, como é que é teu nome? Qual que é a tua idade? Por quê? Porque a idade é tudo. Então, tanto que uma das principais causas de infertilidade secundária, que é aquela infertilidade onde o casal já tem filho e vai tentar ter um segundo filho, é a idade da mulher. Né? Então, por exemplo, às vezes acontece o paciente vir consultar comigo. Né? Uma investigação, tal, mas a gente já tem filho, com ela tá tudo bem e tal. Mas quantos anos tem o teu filho? Meu filho tem 11 anos. E quantos anos que a tua esposa tá com 36? Então, quando ela engravidou, estava com 25. Agora está com 36, 11 anos depois. Né? Então, tem um fator de idade. Né? Então, isso é uma coisa muito importante. E uma coisa que tem que entrar na decisão e no planejamento das famílias. Por quê? Porque a gente vê o quanto existe de sofrimento nos casais inférteis. Né? Então, a infertilidade por si só, ela traz um sofrimento muito grande para o casal. É uma coisa muito complicada. E se você for perguntar para os casais que estão sofrendo da infertilidade hoje, se eles se arrependem de não ter pensado nisso antes, né? Assim, tem gente que largaria tudo nessa vida para ter o prazer de ter filhos. Né? Então, a parte emocional fica muito complicada. E na maior parte das vezes, Marcelo, a questão financeira, porque os tratamentos de reprodução assistida, eles são tratamentos muito caros, são tratamentos que não são baratos. Né? Por exemplo, o ciclo de fertilização hoje dificilmente sai por menos do que 35, 40, 45 mil reais. Né? E a principal causa de desistência dos tratamentos de reprodução assistida não é a causa financeira, é a causa emocional. É o pessoal que não aguenta mais de fazer aquele tratamento, ficar naquela expectativa, né? Vai dar certo, não vai dar certo. Né? Então, a parte emocional... Então isso até fica de alerta para os teus seguidores, para os teus seguidores do canal, os teus inscritos, de eventualmente, estão planejando uma carreira e tal. Pensa com cuidado, né, os objetivos. Se dentro desse objetivo tem um objetivo de ter uma família, de ter filhos, pensa com carinho, né, não posterga tanto esse sonho. Por quê? Porque se existe uma coisa que você não consegue corrigir, é o tempo, é a idade. Né? E boa parte das vezes esses casais que estão sofrendo com infertilidade hoje, eles largariam tudo na vida deles, eles abdicariam de todas as coisas materiais que eles lutaram para o prazer de poder ter um filho, né, e ter alguém para criar e para passar os seus valores e passar todas as suas crenças e seguir, né, com essa jornada da vida. Né? Não, o que você falou é bonito, né, gente? É bonito porque eu mesmo tive a minha filha bem mais tarde, né? Não lembro que horas que era, mas era tarde, devia ser perto da meia-noite e tal. Não lembro bem que hora que era. Piadinha idiota, mas tá de boa. Mas assim, nós tivemos que fazer um acompanhamento lá com o Gustavo. Porque, graças a Deus, no nosso caso deu tudo certo, mas, porra, eu era aquele cara que tava nem aí, eu nem lembro quantos anos eu tinha. Marcela tem 7, eu tenho 53, portanto eu tinha 46. Eu já tava nas últimas, né? Porque assim, pelo que eu sei, né, pelo que você falou, que o percentual, na medida que você vai envelhecendo, as chances de você, por exemplo, nós homens, falando dos homens nesse momento, a chance da gente conseguir providenciar, não sei o termo seria esse, mas nós sermos o fator ativo de uma gravidez seria bem menor. Quantos por cento menor? Um cara de 46 anos, ele tem reduzido que percentual de possibilidade dele ser fértil? Você sabe que o efeito da idade sobre a fertilidade masculina, ele é um efeito um pouco mais discreto do que o efeito da idade na mulher. Né?
Os homens, com o passar do tempo, eles, dependendo, logicamente, de qualidade de vida e tal, essa fertilidade ela vai decaindo. Entretanto, assim, de fatores de risco mais graves, a gente tem, a partir dos 50, 55 anos, esses homens têm um pouco mais de chance de ter filhos com problemas psiquiátricos. O espermatozoide vai, algo assim, ele vai envelhecendo, ele vai ficando pior? Então, é uma coisa que a gente ainda não sabe, tá, exatamente qual é a causa, mas filhos de homens mais velhos têm uma incidência um pouquinho maior de problemas psiquiátricos, né? Autismo, esquizofrenia, esse tipo de situação, tá? O que existe também, com o passar da idade, a quantidade de espermatozoides ela vai reduzindo um pouco, tá? E parece que a qualidade do DNA dos espermatozoides desses homens diminui também. Tanto que a incidência de aumento de taxa de fragmentação de DNA espermático é um pouco maior em homens de um pouco mais de idade. O que é isso? Traduz aí para português. Então, para você ter um embrião, que é o que vai se multiplicar e vai dar origem ao bebê, à criança, você tem o óvulo e você tem o espermatozoide. Né? Essas duas células, esses dois gametas, eles precisam se encontrar e aí vai unir o material genético da mulher no óvulo e o material genético do homem no espermatozoide. Esse material genético, ele é o código genético da pessoa. Se esse DNA masculino, se ele está muito quebrado, se ele está muito fragmentado, ele não vai conseguir codificar direito a proteína no embrião e isso vai fazer com que esse embrião não se desenvolva. Né? Então, é como se a gente tivesse, eu gosto de fazer uma analogia, a gente é um pouco mais antigo, você lembra das fitas cassetes? Sim. Tá? Então a fita cassete, você tinha que cuidar bem dela, né? Ela ficava enroladinha, né? Dentro daquele dispositivo, né? Da fitinha. E para a gente poder escutar a música, a fita tinha que estar de qualidade. Isso. É a mesma coisa de a gente pegar aquela mesma fita, macerar, né? E tentar botar para tocar. O que ia acontecer? A música não ia sair. Né? Por quê? Porque a fita estava muito desgastada, muito descodificada e, digamos assim, a música que escuta é como se fosse a informação para o organismo poder se multiplicar. Então essa informação precisa ser muito bem escutada. Então se você pega uma fita muito fragmentada, muito amassada, aquilo não vai ser uma coisa audível, né? E em última análise vai fazer com que o embrião não consiga se desenvolver e vai originar abortamento ou nem vai conseguir engravidar. Né? É verdade que tem a ver se o cara calça 45? É verdade isso ou não? Não. Acho que não sei. Não sabe? Pô, mas você vê isso o tempo todo, porra. Mas eu vejo o pinto deles, não vejo. Eu vejo o genital, não pergunta qual é o número que eles calçam. Eu vou começar. Você me deu uma boa. Sabe por quê? Uma boa ideia. Assim, porra, às vezes você vê aquele cara gigante. Fala, meu Deus do céu, cara. O cara calça 70. Né? Perigoso esse Mas tipo agora de você vai deixar preocupado o pessoal que calça lá 36, 37, 38. Isso aí, ele é normal. Você tem que falar, é verdade, é normal. Uma coisa também que eu tenho lido bastante, assim, porque tem essas coisas que são tabu, né, na nossa cultura. Tem ejaculação precoce, ejaculação retardada. Me fala um pouquinho das duas coisas. O que é uma, o que é outra, por que existe uma, existe outra? Como que me explica isso? Então, Marcelo, quando os seres humanos eles estavam lá na floresta, né, e a questão maior era a questão de se reproduzir ou não, o tempo de relacionamento sexual meio que não importava, né? Era uma rapidinha. Tipo... era, né, para se reproduzir. Naquela época, os seres humanos eles viviam em bandos, né? Não existia o conceito de marido, de mulher, né? Não tinha que levar ninguém para jantar, fazer todo aquele auê. E não tinha o conceito de propriedade privada. Né? Então os seres humanos eles viviam em bando ali, né? Aquelas coisas todas, tal, um relacionamento, o cara era meio rápido, já vinha outro camarada junto ali, né? Já estava tudo resolvido, né? Então a mulher ia engravidar de qualquer jeito, né? E aí as crianças elas nasciam, não tinha o conceito, não tinha aquele conceito de quem que é pai de quem, era uma tribo, né? Eram animais que eram caçadores e coletores. E naquela época, digamos assim, o prazer sexual até pode ser que importasse, mas importava um pouco menos. Por quê? Porque como era um negócio meio grupal ali, meio né? Selvagenzão? Assim. Meio selvagenzão. Se o cara era um pouco mais rápido, não tinha tanto problema, porque tinha outro cara ali do lado, né? Que era, né? A partir do momento que o homem se fixou à terra. Peraí, deixa eu só corrigir para não ficar mal entendido. Quando você fala assim que se fosse muito rápido, não tinha problema. Não tinha problema que não ocorreria a reprodução, não ocorreria. É isso que você quer dizer? Problema de satisfação sexual. Para quem? Para ele ou para a mulher?
Pros dois. Pros dois. Porque ele, tipo, que nem você falou, ele vai rápido, ele... Tá, mas ele chegou ao orgasmo, ele gozou. E aí ele sai e... É claro que ele não... Não, se a ideia principal era chegar lá, gozar, né, colocar lá o material genético dele na mulher, para a mulher engravidar, ali estava resolvido. Pois é. Né? Então, nesse sentido, então a ejaculação precoce não era um problema. Porque assim, eu penso, sem interromper o teu raciocínio. Inclusive, naquela época, tem inclusive uma publicação que fala que a ejaculação precoce seria até mesmo uma evolução da espécie. Por quê? Porque se o cara consegue ejacular mais rápido, ele vai ficar menos exposto, né, a intempéries, né? Por exemplo, um leão pegar e matar o cara, né? Ele vai conseguir, ao mesmo tempo, cobrir uma quantidade maior de fêmeas, né? Então, assim, é uma otimização de tempo. Legal. Porque assim, eu fico pensando, na minha cabeça de leigo, eu sempre imaginei o seguinte, Deus é um cara esperto, né? Seja você um crente de Deus ou não, tanto faz, eu acredito, então eu penso assim, no Deus criador, não é Deus religioso. Mas o cara deve falar assim, bom, porque, porra, como é que eu vou fazer as pessoas terem filhos? Eu tenho que fazer ser bacana, né? Porque, de repente, o cara tá lá na tribo e ele vê o filho do coleguinha dele, que é aquele impertinente do diabo, fiado do demônio, e ele fala, eu não quero isso pra mim. E daí ele não vai ter filhos. Então Deus pensou, puta, pra evitar essa merda, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer ser bacana ter o filho, construir o filho. Para isso que ele dá o prazer sexual, porque senão o cara não ia fazer, porque ele ia só pensar no depois, ele não ia pensar no durante. Porque se o durante não tivesse graça nenhuma, por que ele ia fazer? Porque o depois ia ser aquela coisa, né? Claro que nem todas as crianças eram chatas, mas antigamente, lá na época das cavernas, devia ser. Então acho que Deus deve ter pensado assim, pô, vou fazer um troço que compense de alguma forma. Mas eu não posso deixar de imaginar, e isso que eu vou falar é sério mesmo, eu penso isso. Posso fazer uma parte rapidinho? Claro. Então é assim, nós somos um resultado de milhões de anos de evolução. Né? É bem provável que homens que tivessem um desejo sexual menor não conseguiram passar o seu material genético para frente. E eles não chegaram até aqui. Então o pessoal que chegou até aqui foram pessoas que ao longo de milhões de anos, milhões de anos, conseguiram, né, ao longo do tempo, irem se reproduzindo. Ajudou a espécie a evoluir. Sim, e é por isso que tem instinto. Né? Então, existem alguns instintos muito importantes. Por exemplo, instinto da fome, né? E instinto reprodutivo. Por quê? Porque a pessoa que não se alimenta, ela vai morrer. A pessoa que não se reproduz, ela vai morrer também. E ela vai passar menos os seus genes para frente. Então, é até alguma coisa relacionada à seleção natural, né? Então vamos falar da ejaculação precoce e da retardada. Continue falando da ejaculação precoce. Então, a ejaculação precoce, naquela época, né, onde o problema maior era se reproduzir, né, era a perpetuação da espécie, isso acabava não sendo um problema muito grave. Por quê? Porque o homem, se ele não tivesse uma disfunção erétil, se ele conseguisse lá penetrar a fêmea e depositar o material genético na fêmea, isso, via de regra, poderia acabar originando uma gestação, né, e estava tudo certo. E lógico, eu acho que desde aquela época existia algum conceito também de prazer sexual e tal, mas se uma fêmea naquela época ficasse ainda insatisfeita, né, com aquele pouco tempo, né, de intercurso, né, do prazer sexual, provavelmente algum outro camarada da tribo ia ali e ia resolver o problema. Né? Isso começou a ser um problema um pouco maior na época que o homem deixou de ser caçador e coletor e viver em bandos, e o homem começou a se fixar à terra. Né? Então a fixação da terra, então ele viu que era muito complicado, né? Muito sair para caçar, e era muito complicado você ficar naquela dependência de ter a sorte de conseguir encontrar um animal para você matar ou achar lá algumas frutas para poder se alimentar. Ele viu que, se eu me fixar a terra e eu começar a plantar, talvez seja muito mais interessante, eu tenha uma garantia de sobrevivência melhor. Né? Só que para isso, nesse momento, foi onde começou a ideia da propriedade privada. Isso é meu. Né? E nesse momento de pensar que isso é meu, que começou a originar a questão de você ter o teu filho. Isso, da família. Né? Então, de você ter o teu filho, e lógico, que você estava lutando pelaquela tua propriedade, né? Você construiu, você estava protegendo, você fez aquilo lá para você,
E sendo aquilo motivo de tanto esforço, você logicamente Ia gostaria de passar isso aí para alguém que fosse da tua prole. Né? E aí que entra a questão, né, do marido, da mulher, do filho. Né? Dito isso, começou-se também a ter a questão do prazer sexual, e isso começou a ser uma preocupação também. Né? Porque o sexo, além da parte reprodutiva, ele é muito importante no sentido do bem-estar. Né? Tanto que o bem-estar sexual, nos dias de hoje, é considerado até pela Organização Mundial da Saúde como um dos parâmetros de qualidade de vida. Né? Então, se a gente for analisar que um paciente com ejaculação precoce, por exemplo, por definição é um paciente que ejacula menos do que 1 ou 3 minutos, dependendo da origem, né? Se isso ao longo de toda a vida ou é uma coisa de algum tempo para cá. E a mulher, para ter, digamos assim, uma satisfação sexual, existem alguns estudos que dizem que ela precisa de ter um estímulo genital, né, por ao menos 20 e poucos minutos. Né, para ela poder se preparar e para ela poder chegar no orgasmo. Né? Bem verdade que não são todas as mulheres que conseguem ter orgasmo também. Né? Com a penetração, né? E isso com a penetração. Mas o estímulo da mulher pode começar muito antes da penetração. Exatamente. Né? Então, a gente tem então essa questão de que alguns casais acabam não tendo essa sincronia do tempo necessário para ele e do tempo necessário para ela. Né? Boa parte das vezes porque esses homens eles acabam não conseguindo o controle, que é uma das características do diagnóstico da ejaculação precoce. Né? Eles não ejaculam rápido porque eles querem, eles ejaculam rápido porque eles não conseguem ter um controle. Né? Então o homem da ejaculação precoce é aquele homem que ejacula antes do tempo, né? Por uma falta de controle, e aquela ejaculação mais rápida por falta de controle traz um problema relacional. Então, a intimidade do casal fica comprometida, né? Então, existe uma insatisfação, tanto por parte dele quanto por parte dela. Porque também, assim, existem aqueles casais onde o homem ele tem a ejaculação mais rápida, mas aquilo acaba não afetando a qualidade de vida do casal. Tanto que existe um estudo clássico que foi publicado, se não me engano, acho que em 2007, 2008, que foi definido qual era o tempo normal. Então, foi um estudo muito sério. Tempo normal para ejacular ou para o tempo normal depois da penetração, que é um negócio que a gente chama de tempo de latência intravaginal, que é o tempo após a penetração, qual que é o tempo que demora para ejacular. Né? Então, foram 392 casais, se não me engano, que foram convidados e eles, durante um mês, eles cronometravam todas as vezes que iam ter relação. Penetrava e ligava o cronômetrozinho. Tá? E esses casais não tinham queixa sexual nenhuma, para eles estava tudo bem, estava tudo certo. Esse tempo normal desses casais variou de 1 minuto até 53 minutos. Né? Então existem aqueles casais que o homem ejacula rápido, mas está tudo bem, ele ficou satisfeito, a mulher também está satisfeita, tudo bem, aquilo não é uma queixa. Né? Agora, quando existe uma ejaculação mais rápida, uma falta de controle e também um descontentamento, uma insatisfação do casal, aí sim que a gente tem a patologia da ejaculação precoce, da ejaculação rápida, e que motiva o tratamento. E bem, na verdade, assim, esse tempo estanque de 1 minuto e 3 minutos não contempla todas as definições de ejaculação precoce. Existem 2 tipos de ejaculação precoce, que são a ejaculação precoce subjetiva, que é uma ejaculação precoce na qual o homem tem um tempo de latência normal. Né? Lembra daquele estudo de 392? Então, chegou-se que o tempo normal é em torno de 5 a 6 minutos. Tá? Então, na ejaculação precoce subjetiva, são homens que têm um tempo normal, mas aquele normal, para o casal, não é legal. Então, por exemplo, ele lá tem um tempo lá de 7 minutos, 8 minutos, ele não consegue se controlar mais do que aquilo, e a parceria, né, a pessoa com quem ele está se relacionando, acha que é muito pouco tempo. Então, por trazer uma insatisfação do casal, esse casal ele merece e ele acaba sendo acolhido e acaba sendo tratado também. Né? E também existe aquela ejaculação precoce subjetiva, a ejaculação precoce variável, que é o caso onde nem sempre essa ejaculação é mais rápida, mas existem situações onde esse homem tem essa ejaculação mais rápida e que nessas situações acaba tendo essa insatisfação também. Tipo uma preocupação, alguma coisa, ou um excesso de excitação, alguma coisa assim? Sim, boa parte das vezes sim. Então tem todas essas classificações. Então, ejaculação precoce o que é? É aquele homem que tem uma ejaculação precoce antes da hora que ele gostaria, né? Não consegue ter o controle e o casal está insatisfeito. E a retardada, o que é isso? Então, a ejaculação retardada é o sentido inverso. Né? Então, é aquele homem que não consegue atingir o orgasmo
em todas as relações ou então em boa parte das vezes, né? Aqui o tempo estimado em torno de 25 a 30 minutos, né? Então o homem ele não consegue atingir o clímax durante o relacionamento sexual. Então ele não atinge momento nenhum ou ele vai atingir lá pelos 30 minutos, hora que já não rola mais, já tá... Pode acontecer duas coisas, ou ele nunca atinge, ou ele atinge uma quantidade muito pequena, ou então ele demora muito para atingir, trazendo insatisfação também. Por quê? Porque chega uma hora que nem ele nem a pessoa aguenta, né? Tá lá a parceira dele, né, a parceria desse homem já está satisfeita e aí aquilo acaba virando uma coisa muito monótona. E uma coisa curiosa é que assim, quanto mais monótono se torna, mais desprazeroso, menos excitante fica e mais difícil acontece do homem conseguir chegar no orgasmo. Né? Então isso... Existem algumas causas, né, predeterminadas para isso aí também. E tratar a ejaculação precoce é muito mais simples do que tratar a ejaculação precoce retardada, mas as duas têm tratamento. Porque aí eu fico imaginando o seguinte, né, na medida em que você está falando, eu fico pensando assim, quanto disso, né, quanto desses problemas, tanto de ejaculação precoce ou retardada, são, de repente, eu não vou dizer causas psicológicas, que certamente existe, óbvio, mas eu me refiro a uma outra coisa. De repente o desconhecimento ou até a falta de vontade de conhecer o parceiro ou a parceira, porque, as pessoas não são iguais, né? Então, de repente você começa um relacionamento, apesar de que eu acho que quando você começa um relacionamento mais sério, até pela cultura nossa aqui, ibérica e tal, as pessoas põem na balança a questão sexual, né? Elas falam, não rola, eu acho a pessoa muito legal, mas sexo é uma porcaria com ela, então... E não é que a pessoa seja um problema, só não casou, só não rolou ali uma química. Uma coisa que me preocupa é mais ou menos assim. Por exemplo, nós estamos falando da questão masculina da ejaculação precoce e da ejaculação retardada. E aí eu fico preocupado com a questão da satisfação da mulher também. Porque é claro que eu também conheço casos, porque você ser advogado é um pouco você ser médico, porque de repente quando você está tratando um problema na área de família, dependendo do tipo de processo em que você vai atuar, você precisa mais ou menos saber o que acontece com a pessoa, porque aí isso vai permitir que você consiga chegar a um acordo ou não consiga, etc. Então você tem que investigar minimamente o que acontece. E veja, pasmem, não foram poucas as vezes que as pessoas falavam que o relacionamento vai se desgastando, vai virando uma porcaria por causa da incapacidade das pessoas se encontrarem na cama, né? E aí eu fico olhando do outro lado, porque eu acho, talvez, e eu estou falando isso como leigo, mas parece que os homens talvez não tenham se tocado ainda, que talvez eles possam melhorar, porque, por exemplo, eu estou procurando pegar um gancho aqui que você falou da ejaculação precoce, que você falou que tem casais que não acham que isso é um problema, que vai de boa. Talvez esses casais, estou chutando e você que é especialista me diga se eu estou errado, talvez esses casais, é assim, o cidadão tem lá ejaculação precoce, talvez a mulher não ache isso um problema, porque de repente eles se entrosam de outra forma. Sim. Não é? Tudo bem, porque aí quando você fala da ejaculação precoce, é a partir da penetração. Sim. Mas sexo não é só isso. É todo um conjunto de estímulos anteriores, de que a gente não precisa dizer aqui, mas é isso. Então, às vezes, para essas mulheres, especificamente para esses homens, talvez não seja problema, porque o sexo para eles é muito mais complexo. É muito mais interessante porque ele está revestido de uma série de outras coisas, né? De repente a penetração vai acontecer depois de, 20 minutos. E aí, tudo bem, ocorreu rapidinho, mas, eles não estão transando 2 minutos, eles estão transando há 20 minutos, né? E esse é um conceito muito importante e é um mito que precisa ser, é um tabu que precisa ser quebrado. De que sexo é só penetração. Pois é. Né? E que o prazer sexual vem só com a penetração. Não é. Né? O sexo é todo o carinho que envolve do relacionamento. Né? A penetração que também não é uma coisa 100% necessária. Não precisa nem acontecer, né? E então, todo tipo de estímulo sexual ele é possível, né? E boa parte das vezes, né? Se o homem acaba tendo uma ejaculação um pouco antes da hora, ele tem plenas capacidades de continuar estimulando a parceria dele, né? E poder fazer com que todo mundo saia satisfeito daquele encontro, né? Porque o que a gente mais vê, né, assim, lendo sobre esse assunto, é o clássico, né? Precisa conversar. É a educação sexual e a conversa. Mas as pessoas não conversam, né? Não adianta, né? Porque, por exemplo, que nem você falou, educação sexual, é verdade, mas isso é quase um palavrão no Brasil, porque não é só no Brasil, né?
Mas é um palavrão, dizer como é educação sexual? Como assim que nós vamos discutir essas coisas? Como assim que eu vou aprender ou vou ensinar e etc. Inclusive, é uma parte muito sensível, e aqui eu quero trazer também a questão do papel do urologista nisso aí, né? Porque os nossos meninos, né, os nossos adolescentes, os nossos filhos, a criançada, do modo geral, quando chega na adolescência, eles têm uma dificuldade muito grande de conseguir ter um acesso à informação de qualidade, né? Por exemplo, assim, com quem que os meninos aprendem sexualidade? Com os amigos, né? Que muitas vezes sabem menos que ele, né? Eventualmente através de sites pornográficos, né? Então eles vão achar que a pornografia é uma coisa normal. Isso, vão dizer que é daquele jeito, eles vão pensar que vão achar que aquilo é normal, né? Vão ver uma obra de ficção onde o camarada tem lá 20 centímetros, onde ele fica estimulando a atriz por 25 minutos, onde tem lá uma quantidade, 1 litro de sêmen, né? E aí que começam a vir os falsos, a falsa padronização na cabeça do adolescente do que é normal e o que não é, né? Então, os filmes pornográficos, eles com certeza eles são péssimos professores de educação sexual. Exato, né? Eu também acho isso. Mas boa parte das vezes é o que o adolescente tem ali à disposição para tentar ter esse primeiro contato, né? Porque de repente nós, como adultos, também não conseguimos passar para os filhos e a gente deixa eles à deriva, né? E aí eles vão procurar onde? Eles vão procurar na internet. Porque assim, não é questão de você... Porque eu sei que tem gente que vai ralhar e falar, mas não pode assistir filme pornô. Pode. O problema é que quando o menino, ou mesmo a menina, começa a aprender a partir dali, porque aquilo lá é uma coisa que não é normal, assim, no sentido de... É uma obra de ficção, porque não se trata... Não estamos falando de puritanismo. Nós estamos falando justamente do contrário, porque daí você vê uma sociedade onde o Brasil é um dos países que mais tem feminicídio no mundo. Né? Homens que aprendem errado, né? Jovens que aprendem errado a serem homens, e não sabendo ser homens, matam a parceira, violentam a parceira, etc. Então... É isso, a gente precisa urgentemente pensar sobre educação sexual. Só que isso realmente é uma dificuldade, né? Numa sociedade, entre aspas, puritana como a brasileira, e aí puritana entre aspas mesmo, não é? Porque ela não é, mas, porra, olha o que nós estamos fazendo com os nossos jovens, né? Sim, mas acho que isso aí realmente passa por uma educação sexual que envolva a parte da escola, a parte dos pais, né? Porque assim como a gente conversou, se a gente não abordar isso aí com os nossos filhos, alguém vai abordar, né? O que pode ser alguém da internet, alguém de fora, alguém que a gente não está nem sabendo. Então, Marcelo, nesse aspecto, é muito importante da educação sexual que os pais, os educadores, não acabem achando que falar de sexo com um adolescente é alguma coisa que vai, em última análise, estimular o adolescente a ter relação sexual. A ideia não é essa. A ideia não é você estimular o adolescente a ter relação sexual. É ele saber que o sexo faz parte da vida das pessoas, né? Aprender que o sexo ele é uma coisa saudável desde que seja feita, né? Em comum acordo, que não seja abusivo, né? E que ele tenha total controle em cima do que está acontecendo. Isso vai fazer com que esse adolescente saiba os limites, né? Saber o limite até onde que ele pode ir, até o limite que aquela pessoa julgar que é possível, né? Jamais ultrapassar um limite, né? Não achar que ela está dizendo não, mas ela quer, né? Então, ter esse conceito, né, de que a relação sexual saudável é uma relação sexual entre duas pessoas, né? Na qual seja uma coisa com sentido e uma coisa de comum acordo. Eu acho até que nessa linha do que você está falando, que às vezes as pessoas confundem, infelizmente confundem mesmo, né? Educação sexual com incentivo. Eu acho até que é o contrário. A educação sexual adequada serviria até como não incentivo do quê? De um jovem, de uma criança, não entrar no mundo, entre aspas, do sexo antes da hora. Porque é evidente que existe uma hora. Quer dizer, crianças são crianças. Significa o quê? Que as crianças não podem ter uma relação sexual enquanto elas são crianças. Onde eu estou querendo chegar? Se você tem uma educação sexual adequada, essas crianças vão saber, né? Tanto meninas quanto meninos, elas vão saber se prevenir, elas vão saber se cuidar, elas vão saber fugir de armadilhas, elas vão saber, em último caso, não engravidar, coisas assim que precisam ser, porque a gente
tem o costume horroroso de tampar o sol com a peneira. Isso tem que acabar, né? E nessa educação sexual, logicamente, vai entrar conceitos, né, de prevenção de infecções sexualmente transmissíveis, né, de uso de preservativos, né, vai entrar o conceito também de prevenção de gestação inadvertida, de gestação da adolescente. Né? Então, tudo isso faz parte dessa educação sexual. Né? E hoje em dia é o que a gente mais vê, né? Nas nossas periferias aí, né, meninas grávidas, adolescentes grávidas, né, que acabam não tendo uma oportunidade de desenvolvimento profissional, boa parte das vezes por conta dessas gestações. Eu até iria um pouco mais longe, eu acho que, e isso eu vou falar com conhecimento de causa, porque acabei lidando com isso em diversas situações. Trabalhei, logo no começo da minha carreira advocatícia, eu trabalhei no Centro de Proteção à Mulher. Sem dúvida nenhuma, a maior parte das mulheres que eu atendia eram pessoas de baixa renda, né, mulheres fragilizadas. Mas não era só elas. Atendia também mulheres numa situação financeira muito mais confortável. Só que o que acontecia? Elas acabavam procurando a gente por quê? Porque lá era um órgão público, governamental. Elas procuravam a gente porque elas tinham vergonha, porque, veja, era pessoal, entre aspas, da sociedade. Então elas tinham vergonha de falar com as amigas, enfim, falar com qualquer pessoa. Falar que elas estavam sendo espancadas, que estavam, enfim, sofrendo algum tipo de violência em casa, porque como é que isso ia ficar no chá das 5 na sexta-feira? Não ia rolar. Então elas iam procurar a gente mais como um último caso, porque elas não tinham coragem de falar. Então, assim, acontece muito, né? Por exemplo, claro, das adolescentes de uma classe social mais bem avantajada engravidarem. Só que você não fica sabendo disso, né? Para nós chega a notícia de que a menina da favela engravidou, mas a menina dos bairros chiques também engravidam. Só que elas vão para outro lugar fazer o aborto. Primeiro que elas vão para um lugar onde é consentido fazer o aborto, boa parte das vezes fora do país, ou vão em clínicas ilegais de aborto. E eu já lidei justamente com processos dessa situação, em que o Ministério Público fica sabendo, a polícia é advertida, o Ministério Público fica sabendo de clínicas ilegais de aborto, aqui em Curitiba. E aí faz lá uma força-tarefa, arrebenta a clínica, chega. Eu já vi cada coisa, cada foto horrorosa. Triste isso. Triste. Gente, sério. Aí você começa a olhar a foto do processo, porra, era assim, o feto jogado na lata do lixo ali, como se estivesse no lixo de escritório, vamos dizer. Sabe? Então você vê que você começa a manusear o processo e não imagine que a clínica atendia pobre. Não era pobre. Não era. O médico, inclusive, era rico. Claro, óbvio, comprava uma fortuna. E entende? Então, tudo errado ali, tudo errado. Só que, no geral, nós não ficamos sabendo desses casos. Quem é um pouco mais velho vai lembrar dos jornais que a gente tinha. Aqui em Curitiba tinha o Tribuno do Paraná, outros lugares tinham Notícias Populares e tal. Você sabia do... A Tribuna era aquele jornal que quando a gente espremia, ficava sangue, né? A gente só sabia disso porque só aparecia a periferia ali. Só a periferia era retratada no jornal. Mas não era isso. Né? Não, e são situações nas quais, se houvesse uma educação sexual adequada, são situações... Poderia ter sido evitado, né? Plenamente evitáveis, preveníveis. Né? Então, olha a importância da educação sexual no contexto da sociedade, né? O quanto que a falta de uma educação sexual adequada vai gerar consequências negativas, criminosas, inclusive. E às vezes a pessoa não se toca, e quando eu falo isso, eu falo para a prevenção das próprias famílias, porque, veja, aqui no nosso canal, boa parte das pessoas, um percentual expressivo das pessoas, tem acima de 45 anos, tá? Então, boa parte das vezes, eles já têm filhos e, na medida em que vai caminhando, tem netos também. O que você tem que pensar em última instância? Que se você não ajuda, porque eu conheço casos, pessoas que, para quem tratar do assunto educação sexual é um tabu intransponível. Ok. Por N motivos, seja religioso, seja porque tem vergonha, seja porque não sabe tratar, né? Porque não é tão fácil assim. A nossa sociedade, a gente nunca aprendeu a lidar com isso, portanto, como é que você vai dar uma coisa que você não sabe? A gente não teve isso, né? Exatamente. Como é que a gente vai passar um troço que a gente não sabe? Não aprendeu. Mas, em última instância, a gente tem que pensar na importância de tratar do assunto, por quê? Porque cada um de nós que tem filho, neto, sobrinho, você não quer ver aquele integrante da sua família, aquele teu ente querido, aquele teu filho, teu neto, você não quer ver ele passando por um problema desse. Então, ou a gente aprende que a gente precisa fazer isso pela nossa sociedade, sim, ou nós vamos continuar vendo e uma vítima pode ser na nossa família. E aí, o que a gente vai fazer? Né? Porque daí o cara sai do corpo. Eu fiz muito advocacia, é aquilo, eu sempre falo, né? Falo para muitas pessoas. A advocacia para mim sempre foi uma grande escola, porque eu tive a sorte de pegar cada caso horroroso, sorte no sentido para o meu crescimento profissional.
que, porra, eu falava, meu Deus, e aquilo te ensinava alguma coisa. Eu falava, putz. E aí você pega aquilo como ensinamento, né? Cada crime, desgraça que eu vi, assim, sabe, gente? E você não tem como não tirar o ensinamento daquilo. Quer dizer, tem gente que não tira. Mas graças a Deus eu tirei. Então a gente tem que tentar ver que nós precisamos evitar, né? Porque o que acontece? Por que eu falei disso? Porque às vezes um pai, eu nunca me esqueço de um caso, onde um pai estava lá na casa dele, tranquilo, com a mulher, tal, no sábado à tarde, e eu vou resumir rapidamente essa questão, porque foi um vizinho que tinha o capeta no corpo, o cara jogou um paralelepípedo, um tijolo bem pesadão, na casa desse cidadão, que era meu cliente. O paralelepípedo quebrou a janela e entrou dentro de casa. E o que acontecia? A vizinha estava lá visitando, porque eles recém tinham tido um filho. A vizinha tinha ido lá visitar o casal. A vizinha estava segurando a criança recém-nascida ali no colo. Tava assim, tipo, a vizinha aqui, a mãe aqui, o pai, e veio a pedra. Passou a 1 centímetro da cabeça da criança. Não aconteceu nada com a criança, graças a Deus. O que o cara fez? Ele saiu do corpo. Tinha uma arma em casa, ele foi no guarda-roupa, pegou a arma e... Tava feita a bosta. Eu não estou entrando no mérito se está certo, está errado. O dado concreto é que uma coisa dessas causa uma situação extrema. Claro, qualquer um de nós faria talvez a mesma coisa. E aí? Então, por que eu falei isso? Porque, claro, uma situação dessa, o cara jogou uma pedra, é diferente. Agora, suponha que você ficou sabendo que a tua filha ou teu filho sofreu algum tipo de violência. Você vai sair do corpo, meu amigo. Você vai sair do corpo. Você não vai tolerar aquilo. Sim. Você não é Madre Teresa ou Gandhi, sei lá. Não vai. Então a gente precisa entender que a sociedade tem que tratar com seriedade esse tipo de assunto e que isso não depende se você é de direita, esquerda, é uma coisa do ser humano, porra. Esse é o ponto, né? Esse é o ponto, né? Então, às vezes, né, pessoas um pouco mais ditas puritanas acabam criticando essa parte da educação sexual nas escolas, né? Por achar que isso seria um estímulo ao início sexual desses jovens de um modo mais precoce, e não é. A educação sexual é uma coisa que precisa ser levada para as escolas, é uma coisa que é muito necessária e precisa ser incentivada. Independente, assim como você falou, independente se é de direita, de esquerda, as nossas crianças elas precisam ser educadas. Exatamente. A gente precisa cuidar dessas crianças. Essas crianças que não têm uma educação sexual, elas estão aí à mercê do que o mundo pode fazer com elas. E o mundo é cruel, não vamos esquecer disso. O mundo é cruel. Porque assim, a gente está num momento conflagrado do mundo e a gente tem que parar com essa conflagração. E a gente tem que falar, todo mundo que assiste o meu canal sabe o que eu penso. Mas nesse caso, gente, nós estamos falando de seres humanos, nós estamos falando de nossos filhos. Sim. Porra, você não vai querer que o seu filho, que o seu neto tenha problemas, que o seu filho, a sua filha tenha problemas. Então vamos pensar seriamente nisso, em estimular. Não interessa se você é evangélico, se é católico, se você é um bandista, se você tem religião nenhuma. São seres humanos da nossa prole. Muito além de religião e muito além de ideologia, exatamente. De direita e de esquerda, né? A gente tem que parar com isso. É questão de saúde e de proteção dos nossos jovens. Isso que eu ia lembrar. Deixa eu comer esse amendoim, senão eu vou... Cara, vamos falar da Tadalafila. Que palavrão é esse? O que é isso? Então, Tadalafila é uma medicação. É azulzinho lá? Não, o azul é a sildenafila. O azul é o Viagra. Inclusive, se vocês quiserem saber por que o Viagra é azul, eu tenho um vídeo lá no meu canal do YouTube. Se vocês aí não conhecem o Androcenter Saúde Sexual e Reprodutiva Masculina, lá tem um vídeo explicando por que Ganhei até uma caneca. Por que a sildenafila é azul. A Tadalafila, ela é um parente da sildenafila, é a mesma classe de medicação, que são medicações facilitadoras da ereção. Então, por que o Viagra ficou tão... É diferente, então, do Viagra? O Viagra é um remédio um pouco mais antigo, né? Então, vamos pegar o ano de lançamento. Por exemplo, o ano de lançamento do Viagra foi lá em meados de 96, 97. Tá? A Tadalafila veio, se não me engano, em 2003 ou 2004. Então, muito melhorado. É um remédio que é parecido. A principal diferença é o tempo de ação. Então, existe um conceito das medicações que é um negócio chamado farmacocinética. O que é a farmacocinética? É o quanto tempo que o remédio demora para fazer efeito no teu corpo e quanto tempo que ele demora para ser eliminado. Então, se a gente tiver em consideração que a sildenafila, que é o Viagra, ele começa a fazer efeito em 1 hora e depois de 4 a 6 horas o remédio já está quase totalmente excretado do corpo, ele já não está mais fazendo efeito. A Tadalafila é diferente, por quê? Porque ela começa a fazer efeito um pouco mais tardiamente, 2 horas, mas a meia-vida dela é uma meia-vida de 36 horas. Então, depois que você tomou o comprimidinho, você fica com a tua ereção facilitada por
2 a 3 dias. Caraca. Né? Então, por exemplo, vai namorar no final de semana, por exemplo. Né? O camarada tem um problema de ereção, né? Ele precisa de uma medicação para otimizar a ereção dele, e ele namora só no final de semana. Se ele tomar um comprimidinho na sexta-feira à noite, o final de semana inteiro está garantido. Porque assim, ó, estabelece para mim a diferença entre o cidadão ter ereção ou não ter, apenas deixando claro que ereção é a rigidez do pênis, né? Ele ficar ereto, ficar duro. Ficar duro. Mas isso tem nada a ver com desejo sexual. Ele pode ter o desejo e não ter ereção, é isso? Então, são coisas distintas, boa parte das vezes confundidas, né? Então, para responder essa pergunta, Marcelo, eu vou ter que... Você já ouviu falar de um negócio chamado ciclo de resposta sexual? Não. Então, ciclo de resposta sexual é um modo científico de você tentar entender como que é a relação sexual das pessoas, ou de uma pessoa, né? Então, a primeira parte do ciclo de resposta sexual é o desejo. O desejo sexual, que é aquela vontade de se relacionar. Ou uma vontade espontânea, ou uma vontade que foi induzida. Né? Então, por exemplo, você está aqui e tal, pensou em ter sexo com a tua mulher. Né? Então, você tem um desejo aqui. Não quer dizer que você já tem uma ereção que você está tendo um relacionamento. Então, é aquela coisa que você deu vontade. Ou pode ser aquilo que seja estimulado. Por exemplo, você está aqui do nada, né? Tua mulher desceu lá, falou alguma coisa no teu ouvido e tal. Você, opa, legal. Né? Esse é o desejo, que é aquela vontade. Você está planejando ter relação. Tá? A partir do momento que você planejou ter relação, se isso vai para frente, isso pode originar uma ereção, que é a parte do ciclo de resposta sexual chamado excitação. Né? A excitação, no homem, ela corresponde à ereção, e na mulher, ela corresponde à lubrificação. Né? Se isso vai para frente, vai chegar num negócio chamado orgasmo, que é o prazer máximo. Né? E depois do orgasmo tem a quarta fase, que é a fase da resolução, que é aquela fase daquele bem-estar. Assim, né? Então, resumindo... Faz que o cara vira pro lado e dorme. Dorme bem, dorme gostoso. Né? Dorme bem, dorme gostoso, né? Satisfeito. Então, começa lá no desejo, excitação, orgasmo e resolução. Então, trazendo para a tua pergunta, né? A diferença, então, a ereção, ela é a excitação, que é a segunda fase do ciclo de resposta sexual. Certo. E geralmente vem depois da fase do desejo. Então, são coisas distintas, mas elas podem coexistir. Sendo que, assim, muito frequentemente, né, durante a excitação, que é quando tem a ereção, a pessoa está desejosa, o desejo está ali. Eu faço a pergunta porque eu suponho que deve existir uma confusão, que o cara, de repente, ele está sem a libido, sem o desejo, é isso? Mas ele fala, pô, mas eu posso tomar um remédio assim, assim, assado, que traz ereção, mas uma coisa é uma coisa, outra coisa, é isso? Então, uma das coisas que acontece no homem, né, o homem, quando ele se percebe com uma ereção involuntária, às vezes aquilo é um estímulo sexual para ele. O que é uma evolução? Eu não entendi. Ereção involuntária é assim, ao longo do dia, quando você está mais relaxado, ou à noite, quando você está na fase do sono REM, ou de manhã cedo, quando você está bem relaxado, às vezes você tem ereção involuntária. Que são aquelas... Isso com o tempo vai diminuindo, bem da verdade, mas às vezes as ereções involuntárias, que é aquela sensação de que deu uma enchida na roupa íntima, assim, tal, você se percebe excitado. Né? Você está excitado ou meramente aconteceu alguma coisa? Meramente aconteceu, mas aquilo às vezes faz com que você fique um pouco mais desejoso de manter uma relação. Nisso que você está falando. Então, por que existe essa situação do homem ter a ereção pela manhã? Tem isso, né? Então, isso, a gente tem que falar muito da questão da fisiologia. Né? A ereção, ela é um mecanismo passivo. O que eu quero dizer com isso? Né? A ereção, ela acontece por conta de um relaxamento, uma musculatura sinusoidal, que são dos vasos sanguíneos intrapenianos. Esses vasos sanguíneos, eles têm um revestimento, onde quando você relaxa essa musculatura, o sangue entra e fica aprisionado. Daí causa enrijecimento. E o principal motivo pelo qual, durante o período do dia onde a gente não está com ereção, a gente fica sem ereção, é por conta de uma liberação contínua de adrenalina no nosso sangue. Por quê? Porque a adrenalina, sendo liberada de forma contínua no nosso sangue, né, faz com que essa adrenalina caia lá no tecido sinusoidal, naquela musculatura lisa do pênis, e vai fazer com que contraia, e com que a gente não consiga ter uma ereção. Olha que interessante isso que você falou. E esse é o principal motivo pelo qual, quando a gente está relaxado, à noite, dormindo, de manhã cedo, quando você está tranquilão, quando você não está energizado, quando você não está nervoso, é muito mais fácil de você ter uma ereção. E esse é o principal motivo pelo qual os homens com problemas psicológicos, nervosos, ansiosos, esses homens eles têm uma liberação um pouco mais exacerbada da adrenalina e eles não conseguem ter uma ereção. E quando ele falha uma vez, quando ele vai ter relação de volta, ele vai muito mais preocupado em não falhar do que aproveitar a relação.
e aí entra um negócio chamado disfunção erétil psicogênica, que é aquela disfunção erétil que não tem uma causa orgânica, não é uma artéria entupida, não é um nervo que não está funcionando, não é um problema estrutural do pênis, mas um excesso de liberação de adrenalina que não deixa acontecer a ereção. E é interessante o que você falou, porque até me veio à cabeça um filme assim, tipo, não vou nem lembrar qual era o filme, mas o homem que se excitava muito, excitava não, o casal que tinha relacionamentos sexuais estando em situações perigosas, o que, portanto, levaria a um excesso de adrenalina. O que, então, é quase que um contrassenso, né? Quer dizer, se os caras tá num ônibus fugindo, tipo aquele lá do Keanu Reeves, da Sandra Bullock lá, você tá com uma adrenalina violenta. A chance de você ter uma ereção ali é nenhuma, então. Então, mas aí depende muito do que está excitando aquele casal. Por quê? Porque aquela sensação de perigo faz com que ele tenha um desejo um pouco maior, né? E vai fazer com que o estímulo neurológico que cai dentro do pênis seja muito maior do que a adrenalina circulante. Entendi. Né? Porque assim, lembra aquela musculatura lisa que relaxa? Para a musculatura lisa relaxar, precisa de um estímulo nervoso chegando. Né? Então, do desejo, ali de um arco reflexo. Então, se a quantidade de transmissor nervoso chegando no pênis for maior do que a adrenalina que está impedindo, né? Aí ele pode ter uma ereção. Entendi. Né? Agora, numa situação, por exemplo, o camarada está lá na floresta, por exemplo, né? E tem um leão correndo atrás dele. Né? A adrenalina está circulante para o cara poder correr ou lutar com o leão. Né? E a adrenalina, ela, na musculatura pélvica, que é do abdômen e do genital, ela faz uma contração, né? Para recrutar sangue, para mandar sangue para músculo e para a cabeça. Para pensar rápido, para correr ou para lutar. Então, não vai para o lugar errado, tipo, não vai ficar ali no do cara. Então a adrenalina é um hormônio da sobrevivência. Né? E você está ali na sobrevivência, lutando para a tua vida, para você não morrer, a última coisa que você vai pensar é em ter uma relação ali. Né? Boa, legal. Entendeu? Bacana. Gostei desse. Não, gostei dessa parte. E a adrenalina é o que boa parte das vezes pode causar ejaculação rápida também. Então o cara tá ali na relação sexual, libera adrenalina, ele goza rápido para poder fugir depois. Não, então, e daí de repente quando as duas pessoas estão ali a tal da clássica rapidinha, então talvez aconteça isso que você está falando, né? Desculpa, rapidinha não, mas a rapidinha, por exemplo, num lugar público, que você tem um perigo grande de ser pego. Então o cara, por um lado, pela tese, ele não ficaria excitado, porque tem medo de ser pego e tal. Depende, assim, existem algumas situações nas quais a pessoa sente prazer, se sente excitada em situações de risco. Né? Então, às vezes, aquilo é uma situação excitante para a pessoa. E retomando ao nosso assunto da tadalafila, então a tadalafila, ela não faz com que a pessoa tenha uma ereção. O que a tadalafila faz? A tadalafila otimiza aquele relaxamento da musculatura peniana. Então, para a tadalafila funcionar, a pessoa tem que ter um estímulo sexual, tem que ter aquela informação neurológica chegando no pênis, né? Para relaxar a musculatura lisa, a tadalafila ela potencializa esse relaxamento. Então, a pessoa tem uma ereção com uma maior facilidade do que se não tivesse. E única e exclusivamente a tadalafila faz isso, não faz mais nada. O que acontecia, que eu me lembro que a gente ouvia histórias assim, que o cidadão tomava, por exemplo, o Viagra e ficava com uma ereção de X horas. Então, existia isso, né? O cara fica efetivamente com uma ereção de, sei lá, 6 horas. Não, o que acontece é que quando a pessoa tomou o Viagra ou tomou o Cialis, né, a sildenafila ou a tadalafila, ele tem uma maior facilidade de ter uma ereção, né? E existe também uma redução no negócio chamado tempo de latência absoluto. O que é o tempo de latência? O tempo de latência é o tempo que você demora para se recuperar entre uma relação e outra. É o tal de dar uma atrás da outra. Né? Então, o tempo que você demora para recuperar a ereção é o tempo de latência. Né? É um tempo que, naquela descarga adrenérgica que você teve o orgasmo, é o tempo que demora para a musculatura sinusoidal se recuperar e conseguir relaxar de volta. Né? Quando a pessoa usa a sildenafila ou a tadalafila, esse tempo diminui. Então, a pessoa consegue dar uma atrás da outra um pouco mais rápido. Então, isso que acontece. Né? Diferente do negócio chamado priapismo, que diferente do priapismo, que é quando a pessoa tem uma ereção. Né? O priapismo, ao contrário de uma ereção natural, o priapismo ele é uma ereção que ele não tem relação com o estímulo sexual. Fica duro, tá? O sangue entra, o sangue fica aprisionado, esse sangue aprisionado ele tem todo o oxigênio consumido. Sem oxigênio, esse sangue vai fazer uma isquemia, vai fazer uma necrose interna,
vai se tornar uma ereção dolorosa e isso precisa procurar um pronto atendimento o mais rápido possível, porque se fica com priapismo acima de 4, 6, 8 horas, isso começa, além da dor, logicamente, né, vai fazer com que o paciente tenha uma isquemia, uma necrose interna do pênis, depois ele não vai mais conseguir ter ereção. Caraca. Aquele músculo liso que a gente já falou tantas vezes, ele necrosa e depois ele não consegue mais relaxar. Mas tem o remédio pode ocasionar o priapismo ou não? Então, isso é uma coisa mais ou menos polêmica, tá? Inicialmente a gente achava que sim, tá? Entretanto, um dos tratamentos para priapismo de repetição, né, de modo até mesmo curioso e contraditório, é justamente usar tadalafila. Parece que os pacientes que têm priapismo de repetição por problemas vasculares, por problemas hematológicos, quando eles usam a tadalafila, relaxa. Essa incidência de priapismo de repetição diminui. Né? Então parece que essas medicações elas não induzem esse tipo de situação, ao contrário de outra classe de medicação que são aquelas injeções penianas, as aplicações. Esses sim aumentam bastante a chance, né? E se não tem um acompanhamento adequado, se faz uma dose acima do normal, aí sim pode originar realmente um priapismo e as consequências nem sempre são boas. Bom, se dependesse de mim, ficava aí horas, mas eu sei que é chato pra caramba, eu também ficava horas. Então, eu diria o seguinte, vai lá no canal do Gustavo, faz aí teu jabá, Gustavo. Então, você sabe, Marcelo, que lá nos anos de 2020, lá no meio daquela crise que a gente viveu, Da pandemia? Da pandemia, por algum tempo a gente ficou sem poder operar lá no HC e tudo fechado, e aí eu decidi abrir um canal no YouTube. E aí desde então a gente tem produzido conteúdo e tal, porque por muito tempo eu só escutei que na internet não tinha coisa boa, que era só porcaria e tal, então eu resolvi fazer a minha parte de formiguinha, começar a produzir algum conteúdo, colocar assuntos relevantes e um conteúdo relevante e um conteúdo acima de tudo sério e baseado em ciência, né? Baseado em conteúdo científico sério. Então fica aí Então fica aí o convite para vocês, meu canal chama-se Androcenter, Saúde Sexual e Reprodutiva Masculina, então lá tem vídeos falando a respeito da ejaculação precoce, ejaculação retardada, disfunção erétil, Viagra, Cialis, aplicação peniana, prótese peniana, infertilidade, então tudo que você puder imaginar a respeito de andrologia, medicina sexual, infertilidade, tem lá no canal então vocês estão convidados a conhecer. E quem está vasculhando aqui o nosso novo canal, você já viu 2 cortes que eu coloquei. Mas eu vou deixar o link do canal do Gustavo aqui na descrição do vídeo e no primeiro comentário. Vão lá, prestigiem, porque vale a pena. Então, de novo, Marcelo, obrigado, cara. Prazer enorme, estamos sempre à disposição aí e seguimos junto. Abraço.